Depois de trabalhar mais de 7 anos como social media e hoje ser professor de social media e mentor de social media, eu identifico que social media se encaixa em 4 estágios. É importante dizer que não é errado você estar no primeiro estágio e você estar no quarto estágio. É só para separar e para que você possa se identificar em qual estágio você está. Isso vai facilitar muito a sua caminhada e também o que você precisa planejar para sua carreira. Eu digo isso porque os perfis que eu atendo na minha mentoria, principalmente social media, são essas pessoas que estão entre esses 4 estágios. Muito difícil passar disso e foi só assim que eu consegui identificar esses 4 estágios também para trazer para você nesse vídeo. Mas antes de eu contar quais são esses estágios, em social media, Marcos aqui, e aqui nesse canal eu trago conteúdo descomplicado e criativo para o social media decolar a sua carreira. Os 4 estágios que eu defini, que eu identifiquei dentro dessa minha jornada de 7 anos são amador, prático, permanente e pro. O primeiro estágio é o amador. Já, de novo, falo para você que não é ruim ser amador, principalmente porque é a fase em que você está descobrindo tudo, você está testando tudo, você está colocando tudo aquilo que você escuta de várias pessoas que te passam informação à prova. É o momento que você mais aprende, é o momento que você olha para tudo que você tem em volta e aplica. E assim você vai estar tirando as suas primeiras conclusões. Claro que isso não tira ali o fato que você precisa se especializar cada vez mais, mas você começa a testar as coisas que você acredita que vai dar certo e aí você começa a ter o primeiro aprendizado. Agora eu vou falar para vocês alguns tópicos dentro aqui do amador para ficar mais fácil de você poder se identificar se você está nesse estágio. O primeiro tópico é que o social media amador, ele está aprendendo sobre o algoritmo. A gente sabe muito bem que marketing é uma coisa e quando a gente fala de social media, não necessariamente nós só fazemos marketing. Nós também trabalhamos com algumas coisas diferentes dentro do social media como algoritmo. Então é preciso você entender o algoritmo para que você possa colocar melhor uma mensagem, para que você possa distribuir um conteúdo num determinado formato. Então é importante que você passe por isso para que você identifique como você pode extrair o melhor do algoritmo, tá bom? O segundo tópico dentro do estágio amador é que está aprendendo sobre estratégia. Por que é importante eu falar que está aprendendo sobre estratégia? Porque que nem eu falei para você, quando você está começando, muita coisa que você vê, você começa a aplicar e você começa a entender que isso pode ser legal, mas assim, tirando até mesmo pelo meu lado, é muito mais fácil você bater com a cara no muro e identificar que isso é muito mais errado do que você achava. Porque muitas vezes o social media que está no estágio amador, ele não fez uma pesquisa, ele não viu se o produto está alinhado com o que o cliente quer, ele não sabe como funciona um cliente, ele não sabe como o cliente vai reagir. Então ele está nesse primeiro estágio inicial mesmo, que dificulta um pouco para que você obtenha alguns resultados que estão mais voltados para negócio. Outro tópico dentro do estágio amador é que o social media ainda cria muitos posts genéricos. Baseado no que eu falei antes, o social media não tem a bagagem de identificar qual é o DNA desse cliente, o social media amador, claro, tá? E isso dificulta muito para que ele consiga montar uma estratégia, que eu também já falei, que ele consiga entender a diferença da estratégia para o tático, que ele consiga entender como que esse produto vai performar melhor dentro de um vídeo, dentro de um post carrossel, dentro de várias outras coisas que só quem é um social media um pouquinho mais avançado, e já já a gente chega lá, consegue identificar. De novo, ser um social media amador não é a pior coisa do mundo. Claro que você não é a pessoa mais experiente, claro, se você for social media amador, mas você tem o seu aprendizado e muita coisa que você aprender nesse estágio você vai levar para a sua vida também. Outro tópico dentro do estágio amador é que o social media aplica um conteúdo sem ter um motivo, sem ter um porquê. Acabei de falar sobre estratégia tática e muitas das vezes quando a gente começa, o social media ainda não identificou o objetivo do cliente, ele não sabe quais são as metas do cliente, nem definiu isso por não ter essa bagagem, e aí começa a colocar a trend do momento justamente porque tá todo mundo fazendo, não tem um porquê, por que você colocou essa trend? A pessoa não sabe responder o porquê, ou a pessoa responde que é porque tá no momento, e talvez não seja o momento dessa marca participar de trends. Você entende? Então essa malemolência, colocando aqui no português mais vulgar, vamos dizer assim, que o social media consegue identificar quando ele está num estágio mais avançado. Outro ponto que o social media amador também está, outro tópico que ele também está aqui dentro desse estágio amador, é que ele não tem os seus serviços definidos. Marcos, você está querendo falar sobre os pacotes de posts? Não, eu estou falando sobre as suas entregas. O que o social media vai entregar como estratégia, como ele vai envelopar o produto do cliente, como ele vai envelopar a marca dentro dessa comunicação. Você entende que existe uma grande diferença entre pacote de posts para estratégia tática? Eu sei que eu sempre falo isso daqui, mas é muito importante eu trazer isso também dentro do estágio amador. Que, de novo, não é errado ser amador, mas ficar nesse estágio por muito tempo vai prejudicar com que você aumente o seu valor, que já já vou falar sobre isso também, que você não consiga ser visto como autoridade e não ter ali o que a gente chama de indicações de amigo, que entra no próximo tópico desse estágio amador, que é que você sempre precisa ser indicado por alguém
para poder fechar novos clientes, já que você não tem ali as técnicas de prospecção, já que você não entende ali como você pode chegar a um novo cliente, como você pode oferecer o seu serviço para um cliente que está precisando, mas que ele não sabia que você existia. Então, todas essas coisas facilitam muito para que o social media amador não tenha essa maturidade que eu falei, essa autoridade que eu falei anteriormente. Então, todos esses tópicos que eu citei aqui estão dentro do estágio amador. Mas e o estágio prático que você falou, Marcos? Como seria? Já o estágio prático, o social media já entendeu sobre estratégia, que é o primeiro tópico dentro do estágio prático. Por que ele já entendeu sobre estratégia? Porque ele já quebrou a cara nesse primeiro estágio amador, ele já precisou estudar no YouTube, no Instagram, já precisou procurar o conteúdo para se tornar um bom social media mais prático, e ele começa a entender que para ser um bom prestador de serviços na área de mídias sociais, ele precisa ter um conhecimento mais avançado. Então a estratégia, ele já começa a entender que é importante ter um planejamento estratégico, é importante entender quais são os objetivos do cliente, é importante entender onde o cliente quer chegar, é importante entender como você vai transformar essa ideia, esse DNA dele em conteúdo. Então ele já começa a entender isso de uma maneira muito mais prática para poder oferecer para os seus clientes uma coisa muito mais elaborada e que, claro, você consiga ali ter um certo reconhecimento maior. Ó, a mãozinha. Já o segundo tópico dentro do estágio prático é o social media começa a entender quais são os seus serviços, ele já sabe o que ele pode oferecer para um cliente. Marcos, como assim ele sabe o que pode oferecer para um cliente? Sabe quando você já identifica que você consegue entregar bons reels? Sabe quando você identifica que você consegue entregar bons serviços que não sejam apenas post estático carrossel para um cliente? Isso vai facilitar para que você desenhe quais são os serviços que você vai entregar para um cliente. Então, dentro disso, você consegue identificar onde você vai levar esses clientes, onde você vai encaminhar esses serviços dos seus entregáveis, porque tem social media que gosta apenas de fazer roteiros para Reels, tem social media que faz toda a parte de gestão, mais estratégia, mais o plano tático, tem social media que terceiriza ali o design. Você entende como que você já começa a se entender muito mais prático? Já o terceiro tópico dentro do estágio prático é que o social media não precisa mais que o cliente venha até ele. Ele já identifica algumas táticas de prospecção, consegue algumas indicações dos primeiros clientes que ele teve. Isso vai facilitar muito com que ele tenha comece a ter uma visão de negócios mais ampla. Ele vai entender que, se eu entregar um bom serviço, se eu entregar documentos personalizados para esse meu cliente, se eu entregar algo mais para esse meu cliente, meu negócio vai fluir assim porque eu vou ter a indicação dele. E, consequentemente, quando ele apresentar para um amigo dele, o amigo dele vai poder gostar desse serviço ou vai poder indicar para alguém. E você vai criando uma rede em volta disso. Próximo tópico é que aqui ele passa a estudar social media. Lembra aquela hora que eu falei que marketing nem sempre é o que a gente só faz dentro das mídias sociais? Então, você começa a entender que o algoritmo é uma coisa muito importante para que você faça uma boa comunicação e trabalhe o marketing dessa marca de uma maneira atrativa dentro das mídias sociais. Muitas vezes o marketing que você faz no offline, caso você não tenha uma experiência offline, é um pouquinho diferente do que você carrega aqui dentro do online. O online tem formatos prontos. Eu já coloquei aqui no vídeo alguns outdoors que o Itaú fez algum tempo atrás, falando no intuito de te mostrar como você pode ser mais criativo. Aqui dentro é um formato quadrado, é um formato 1080 por 1350, é o vídeo no YouTube, é o Shorts, é tudo fechado. E aí a sua criatividade precisa ser um pouco mais explorada. E quando você começa a estudar social media, você entende que sim, as mídias sociais, o algoritmo pode te favorecer se você utilizar as técnicas corretas dentro de um vídeo, por exemplo. Beleza, passamos os dois primeiros estágios. Uma coisa que eu preciso falar para você nesse primeiro estágio é que, mesmo você tendo tudo isso muito bem na sua cabeça, tendo bem desenhado, você ainda não vai conseguir cobrar mais de R$ 1.500 por cliente. Por que eu falo isso? Porque ainda é um estágio que você está começando. Uma coisa que eu sempre aconselho é que cada cliente que você fecha, você sempre ofereça um valor sempre peça um valor a mais. Por exemplo, se você fechou o primeiro cliente por 300, peça 500, 600 no segundo, depois 900 e assim você vai aumentando. Porque cada estágio que você vai passando, a sua câmera vai ficando mais clara, o seu celular vai ficando mais caro, tudo que você precisa adquirir, porque você está começando a ter uma empresa. Então você precisa também aumentar os seus valores em recursos para conseguir ter um fundo para caso no futuro você precise comprar uma câmera, por exemplo, para poder fazer os seus trabalhos. E claro, outro motivo disso também é que você não tem toda aquela autonomia de ir lá no cliente fechar o negócio, de fazer o design, de fazer a gestão. Então percebe que é muita coisa ainda, porque o social media não tem ele não é desenrolado a esse ponto. Pode ter um ou outro que é desenrolado,
Mas quando você está nesse estágio, ou amador ou prático, você ainda precisa entender algumas coisas e você precisa ainda ter uma profissionalização maior para que seu cliente consiga também bancar você durante muito tempo. E aí a gente chega no nosso terceiro estágio, que é o estágio permanente. Marcos, como assim o estágio permanente? Quando você chega no estágio permanente, é impossível você voltar atrás. Você sempre vai ser um social media, para sempre você vai ser um social media. Não interessa se você largar a sua agência de social media e abrir uma empresa de bambu. Por quê? Porque você, como já está ali nesse caminho, você sabe qual é a importância de se ter um bom social media para o seu negócio. Então, no começo você vai ser o social media da sua empresa. Então você nunca mais deixa de ser social media. Você pode até diminuir o tempo que você vai ser da sua próxima empresa, que nem usei o exemplo aqui da empresa de bambu. Mas você vai começar esse caminho porque vai ser mais fácil para você. O segundo tópico dentro do estágio permanente é que estratégia, tática, algoritmo e negociação já estão enraizados em você. Marcos, como assim já estão enraizados? Aqui nesse estágio você já passou por duas pedradas que eu falei atrás, que é o estágio amador e prático. É quando você realmente tem que colocar a mão na massa e sozinho. Aqui não é que você não possa estar sozinho, você ainda pode estar sozinho, mas você já vai ter um cliente que vai te pagar um pouquinho melhor, então você não precisa fechar tantos clientes assim, você pode trabalhar com média de 4 clientes, você já vai diminuir seu tempo de trabalho, já vai ter um tempinho a mais para planejar a sua empresa a longo prazo. Então, você já começa a pensar não só estrategicamente para os seus clientes, mas para a sua empresa também. E já que eu falei de olhar para a sua empresa também, o próximo tópico aqui dentro do estágio permanente é que você começa a olhar para o seu negócio como uma empresa, para a sua agência como uma empresa. Você não vai mais só estudar para social media ou marketing, você vai estudar negócios, até mesmo empresas, como que ter uma grande empresa, como ser um bom empreendedor. Você começa a passar no estágio que nem eu disse, a parte social media ela pode não sair mais de você, mas a parte de empreendedor ela começa a entrar dentro de você de fato, e depois também ela vira esse estágio que eu falei para você do social media. Aqui nesse estágio também, que é o nosso quarto tópico dentro do permanente, você tem todas as suas entregas personalizadas, modelo de contrato, modelo de planner de conteúdo, modelo de relatório, você tem tudo personalizado com a sua logo, com o seu nome, tudo ali entregue muito bonitinho para o cliente, não só entregue, também apresentado, discutido, analisado, você já se torna uma pessoa totalmente apta, e aqui já começa a ser um pouquinho mais de marketing também dentro de social media, e não deixa para entregar apenas o que como é que eu posso dizer, apenas aquilo que foi dito por alguém, aquilo que foi falado que você precisa fazer. Você já sabe que você precisa ser essa pessoa personalizada, porque é a sua empresa que está em jogo. O próximo tópico aqui dentro do permanente é que você já tem os seus clientes ideais desenhados e não fecha com qualquer cliente. O que eu estou querendo dizer aqui dentro? Quando você desenha os seus clientes, quando você sabe o tipo de cliente que você quer, não só financeiramente, mas o de segmento que você quer trabalhar, não é qualquer cliente que você vai querer fechar. Você vai querer trabalhar muito e muito, muito com aquele que seu cliente de nutrição, por exemplo, aquele expert de nutrição, porque é uma área que você se especializou, que você entende. E claro, você não vai querer fechar com aquele cliente que quer te dar um orçamento de R$10 para você trabalhar nas mídias sociais com tráfego pago, porque ele não vai se pagar e você já tem a bagagem para saber disso. Então é importante ter tudo isso muito bem pensado e desenhado para que a gente possa ter um bom serviço também. E tudo isso vai facilitar cada vez mais o seu dia a dia. Nosso próximo tópico é que todos os clientes que entrarem vão ser ali, praticamente todos os clientes entrarem, claro que você vai ter seu papel de prospecção, mas eles vão vir muito mais por indicação. Porque não só os seus clientes vão mais te indicar, você vai ter uma presença muito grande nas mídias sociais, você já pode ter o seu site, ou seja, você vai ter um canal ali em que você vai trabalhar de maneira orgânica, porque o site mesmo sendo pago, depois ele vira de uma maneira orgânica, e vai conquistar novos clientes através disso, vai ter mais buscas do seu nome, da sua empresa, então vai facilitar a sua prospecção. E claro, os seus clientes que você já vai estar oferecendo um puta trabalho para eles também vão indicar para os amigos empresários dele. Então aqui você já consegue diminuir ali a barreira da busca e da prospecção de cliente. Outro tópico dentro do permanente é que você tem total consciência que investir na sua empresa é o único caminho que você precisa daqui para frente. Quando você investe na sua empresa, você traz ali novos recursos, você traz um parceiro para trabalhar com você de designer, você tira o seu você desafoga a sua pá, que é o que a gente fala aqui quando a gente trabalha no social media, você começa a identificar novos olhares, você começa a ter uma nova visão do seu negócio. Claro, você consegue entregar mais e até mesmo fechar um cliente um pouquinho maior, porque você vai ter mais garantias de que o projeto vai ter andamento. Você já não vai estar fazendo algumas coisas sozinho, mas aqui você vai ter os parceiros qualificados para realizar essa entrega. Ou seja, tudo muito bem planejado, você consegue ter até uma carteira maior de clientes pagando bem. Nosso próximo tópico é que você tem uma estabilidade financeira.
Aqui eu só quero falar uma coisa. Você precisa ter a cabeça no lugar para separar pessoa física da pessoa jurídica. E claro, quando você separa essas duas pessoas, a sua estabilidade financeira e a estabilidade financeira da sua empresa precisam estar alinhadas. Você precisa entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aqui, quando a gente chega no último tópico do permanente, tem um fator que é muito importante, que mesmo você estando no terceiro estágio, quase o último, você ainda tem que se especializar na criação de conteúdo. Não se esqueça que mesmo você tendo uma visão de negócio, você ainda precisa fazer o que o social media precisa entregar para os clientes, que é ser o especialista na criação de conteúdo, entregar o conteúdo estratégico, aliado ao tático, ter o DNA do cliente dentro dessa marca, tom de voz de marca, saber quem é o cliente, saber quem é o público dessa empresa, quem que ela quer atingir de verdade. Então você precisa se especializar na criação de conteúdo para poder oferecer o melhor conteúdo para o seu cliente. Não se esqueça que mesmo você sendo um social media que entrega tudo isso que eu falei anteriormente, só o conteúdo vai mostrar a sua diferenciação na hora que o produto, que o seu serviço vai estar ali na mídia social, seja no YouTube, no Instagram, TikTok. Isso é muito importante e gritante para que você destaque empresas nas mídias sociais dos seus clientes. E agora a gente chega no nosso último estágio, que é o estágio Pro. Nesse estágio, você fecha parcerias só para você trazer mais recursos e benefícios para o seu negócio. Designers, outros social media para trabalhar no seu lugar e você apenas gerenciar, redatores, você vai fechar parcerias estratégicas, marketing de influência, influenciadores, você vai trazer um grupo de pessoas para te ajudar a alavancar ainda mais a sua empresa. Essa é a melhor parte quando você chega esse estágio, é uma das melhores partes que você vê o seu negócio andando assim com várias pessoas, é muito legal. Outro tópico aqui dentro do Pro é que você se torna o gestor de projetos da sua empresa. O que eu quero dizer com gestor de projetos da sua empresa? Você vai olhar para o lado comercial com outro carinho. Lembra que eu falei que você vai estudar lá no estágio permanente, você começa a estudar outras coisas? O lado comercial, o lado jurídico é importante, o lado fiscal é importante, porque você não quer levar uma multinha, não quer que a Receita chegue na sua casa e fale, viu, tá devendo um impostinho aí para nós, vamos pagar? Você não quer isso, você quer que isso tudo esteja encaminhado para que você continue andando com a sua agência do melhor jeito possível. E é isso que vai fazer com que você seja um empreendedor. E aqui a gente já tá na parte de empreendedor, não só de social media, mas óbvio, social media, mas nessa parte aqui de empreendedor que você já começa a se destacar como uma autoridade máxima. Aqui também você vai ter pouquíssimos clientes, mas vai ter clientes certos, pagando uma mensalidade para você num valor mais agradável, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu já falei da autoridade, já falei da construção, e perceba que cada estágio que você está passando aqui, perceba o tanto que você vai construindo, o tanto que você trabalhou, que você saiu lá do começo, que você fazia tudo sozinho para chegar aqui e ter parceiros, ter um nome no mercado. Então, percebe que tudo isso vai fazer muito sentido para você se você ainda não está no estágio Pro quando você chegar aqui. Então é muito importante você ter essa noção desses 4 estágios que eu estou passando para você aqui, que eu identifico principalmente nas minhas mentorias. E o que eu quero dizer sobre clientes certos é aqueles clientes que também vão fazer a sua empresa crescer. É muito legal você começar ali com um cliente que estava no mesmo momento que você, que hoje vocês dois estão grandes, mas quando você atrai um cliente já grande para sua empresa, significa que tudo que você trabalhou com esse cliente faz muito sentido você trabalhar com esse aqui também, dentro das proporções, aí vai de segmento entre outras coisas, mas que você está fazendo um ótimo trabalho e que isso vai ser entregue de uma maneira perfeita para esse outro cliente grande aqui também que você conquistou. O próximo tópico aqui dentro é que você tem o seu tempo muito bem definido. Lá no começo, no amador e no prático, você praticamente vai trabalhar entre 8 a 10 horas por dia. Aqui você vai trabalhar de 4 a 6, se você for uma pessoa que quer estar muito mais presente do que você de repente precisa. Seu tempo diminui, seu tempo de trabalho diminui e o seu tempo de vida se sobressai. Então, preste muito bem atenção nas parcerias que eu falei para você, preste muito bem atenção em como você pode trabalhar isso, que vai só ser sucesso a sua vida daqui para frente. E o último tópico aqui do Pro é que você vai ter o seu planejamento a longo prazo muito bem definido, a projeção da sua empresa de crescimento vai estar muito bem definida e você vai poder tocar a sua empresa de uma maneira tranquila, sentadinho que nem eu estou aqui, só ali com a canetinha no Excel, fazendo conta para facilitar até a mesma visão de lucro a longo prazo. Então, esses 4 estágios que eu passei para você são o que definem até hoje o que eu encontrei, tudo que eu escrevi. Eu até fiquei um tempinho sem postar do último vídeo que eu postei até agora, porque eu tive muito carinho para escrever esse vídeo, porque eu lembro que eu terminei uma mentoria e falei, preciso falar sobre esse estágio que agora eu consigo realmente colocar à prova, somente das últimas mentorias e do que eu estou vendo de comentários lá no meu treinamento sobre criação de conteúdo. Então eu percebo que esse estágio é muito enrijecido dentro do social media e espero que você possa ter se identificado aqui dentro. Acabei de falar que eu sou mentor de social media. Aqui no link da descrição você vai ver um link para o meu WhatsApp para que você tire mais dúvidas e caso você queira fazer uma mentoria comigo, você fique à vontade para me chamar por lá que a gente vai acertar.
Mas Marcos, o que tem na sua mentoria? A mentoria é, traga o seu problema agora que a gente vai resolver. Que os meus 7 anos ali que eu tive dentro desse mercado de social media vão poder te ajudar, eu tenho certeza disso. Mas claro, para eu te explicar um pouquinho mais sobre criação de conteúdo, sobre outras coisas, tráfego pago, se você também tem interesse, só você me chamar no WhatsApp, tá aqui na descrição, que a gente vai poder ter essa conversa muito bem. Outra coisa que você pode fazer também é olhar aqui na descrição, que também tem vaga para os meus treinamentos, meu curso de social media, meu curso de criação de conteúdo. É só você dar uma olhadinha aqui nos links da descrição, e também no primeiro comentário fixado, para que a gente possa ter essa troca, que você também possa dar esse salto de amador para o pro, que eu expliquei para você nesse vídeo. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, muito obrigado por você ter assistido, te vejo na semana que vem, e aí o dia a gente não sabe, mas eu te vejo no próximo vídeo para ficar mais fácil. Muito obrigado por ter visto até aqui, até o próximo, tchau.